vamos lá comentar mais uma questão de simulado aqui para o nosso canal do YouTube. E eu quero lembrar para você se inscrever no nosso canal, para você não perder nenhum vídeo. Deixa aqui um gostei também, para a gente saber que esse tipo de conteúdo é relevante para você e que faz sentido a gente continuar produzindo. Então é importante que você se inscreva, deixa aí o seu joinha e vem comigo para a gente comentar essa questão. Essa questão diz assim, ó, a utilização de um índice de referência, benchmark, para um fundo de investimento, alternativa A, permite a verificação de desempenho relativo do fundo, perfeito, alternativa correta. Alternativa B, limita a atuação do gestor do fundo à classe de origem daquele índice, olha que tá quase correta. C, restringe as operações do fundo aos ativos financeiros componente daquele índice. E D, indica que tal fundo tem uma gestão ativa. Vamos comentar aqui todas. Vamos começar pela D, porque aí a gente vem de todas as erradas para chegar na correta, tá? Olha só, D, indica que tal fundo tem uma gestão ativa. Está errada. Por quê? Qualquer fundo pode ter um benchmark, aliás, qualquer fundo terá um benchmark, tá? Tanto um fundo ativo quanto um fundo passivo. Portanto, essa aqui está errada. Não só o fundo ativo, então a gente corta ela. Alternativa C, restringe as operações do fundo aos ativos financeiros componentes daquele índice. Tá correto? Parece que sim, mas não necessariamente está e eu vou te explicar o porquê. Veja bem. Se a gente tem um fundo, por exemplo, um fundo de ações Ibovespa, tá? Significa que esse fundo procura acompanhar a rentabilidade do Ibovespa. Acontece que esse fundo, ele deve investir no mínimo 67% em ações. Se ele quiser colocar outros ativos, ele pode. Então o gestor pode falar assim, olha, já sei, eu vou comprar aqui 90% em ações, como exemplo, e eu vou comprar 10% em um título de renda fixa aqui, que vai garantir que eu tenha uma boa rentabilidade para eu acompanhar esse benchmark. Tudo bem? Por isso que não necessariamente o gestor do fundo vai comprar somente ativos que tenham aquele componente. Até porque, por exemplo, se a gente está falando do Ibovespa, a não ser que ele compre cota de um ETF, que é um outro fundo, não existe esse ativo no mercado, não existe um título. Você não chega lá na bolsa e fala, ô bolsa, eu quero comprar um Bovespa. Não tem isso, tá bom? Então, essa aqui também está errada. B, limita a atuação do gestor do fundo à classe de origem daquele índice. Ó, essa aqui, ela tá até um pouquinho mais confusa do que a C, né? Porque assim, ó, limita a atuação do gestor do fundo à classe de origem daquele índice. Então, exemplo, estava falando do Ibovespa. Se a gente está falando classe de origem do índice, ou seja, se eu estou falando do Ibovespa, significa que ele é um índice de renda variável. Portanto, o gestor só poderia comprar renda variável. E não é verdade, tá? Existe lá as regras que o gestor pode seguir, mas reforço, usando o mesmo exemplo do fundo de ações, ele pode usar mais do que... Ele pode comprar outros ativos que não sejam ações, tá? Por isso essa tá errada. Agora a alternativa A é a correta. Permite a verificação do desempenho relativo do fundo. Em outras palavras, permite a gente saber se aquele fundo foi bem ou não com base em um poder de comparação. Porque se eu falar assim para você, olha, tem um fundo de investimento aqui no meu banco que rendeu 3% nesse mês. Você vai falar, oh, que legal, rendeu 3%. Mas o que é 3% se o benchmark daquele fundo, por alguma razão, rendeu 6%? Quer dizer, então, que este fundo rendeu 50% do benchmark, porque 3 é 50% de 6. Então, ele não rendeu tão bem assim, tá bom? Então, o benchmark permite a gente ter uma boa comparação e saber o desempenho relativo que um fundo tem, que quando a gente diz desempenho relativo, a gente está falando de rentabilidade relativa comparada com um índice de comparação que é daquele fundo, em outras palavras, comparada com um benchmark. Portanto, aqui para mim é a alternativa A, aquela que diz assim, ó, permite a verificação do desempenho relativo do fundo.
E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aqui um joinha, compartilha com a galera do banco e se inscreve pra gente se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!